Fala, meus queridos, tudo bom com vocês? Vamos para mais um vídeo. Galera, tem dois tipos de aquário: o aquário jumbo e o aquário pequeno, vamos chamar assim. O aquário pequeno, o que é um aquário pequeno para vocês? Um aquário pequeno para mim varia de 5 litros, que é uma beteira, até 50 litros. É considerado para mim um aquário pequeno. Um aquário pequeno, ele é de menor volume de água e naturalmente ele vai exigir mais atenção do aquarista. Para a gente ter uma ideia melhor, eu vou dar alguns exemplos de peixes que vamos colocar em aquário pequeno, tá, galera? Um deles seria o beta. Eu vou colocar a fotinha dele aí na tela. Os guppies, tá? Os guppies seriam para aquário pequenos. Esses aqui eu tenho aqui no aquário de 37 litros. Calma um minuto que eu vou gravar para vocês. Então, galera, voltando, esses seriam os guppies, dojos, coridoras. Esse aquário aqui eu ainda tenho que dar uma melhora nele, né, galera? Eu coloquei ele aqui para ser a engorda do aquário grande e vou montar um aquário menor para os peixes pequenos. E, além do mais, o guppy ele reproduz bastante. Além disso, podemos colocar coridoras comuns ou de porte pequeno, porque existem algumas coridoras que têm porte grande. Mas mesmo assim vocês têm que ver qual peixe que vocês vão colocar no jumbo com elas, porque pode predá-las. E coridora, ela tem um espinho dorsal que ela abre quando se sente ameaçada, e aí o peixe pode morrer engasgado. Agora, um aquário jumbo, a gente está olhando para ele agora. Esse aquário aqui tem 200 litros, mas eu considero um aquário jumbo a partir de 100 litros adiante, tá? Já vi aí no YouTube exemplo de pessoas com um aquário de ser 700 litros, 500 litros. Esses são aquários por ordem, né? Eles pedem para fazer o aquário ou então fazem de alvenaria. Tá aí uma dica: você pode fazer a alvenaria do seu aquário e botar só a frente de vidro, fica legal. Ou então até mesmo se você tem espaço na sua casa, um lago, ele é considerado um aquário jumbo, já que você vai abrigar peixes de grande porte. O aquário jumbo ele vai necessitar de muito mais espaço, porque o aquário pequeno você coloca na escrivaninha, você coloca do lado da sua televisão, você coloca na sua sala. E é um aquário que você pode colocar no escritório. Agora, um aquário jumbo ele vai necessitar de bastante espaço e volume de água. Por ele ter mais volume de água, ele vai se tornar mais estável. O que seria se tornar estável? A água vai demorar a trocar de temperatura, vai ter mais espaço para amônia, no caso, porém você tem que tratar ela com filtros. Ou então, o mais aconselhável, SAMP, que a maioria dos aquários jumbo tem. A variação da temperatura vai ajudar, que vai demorar e não vai dar um choque térmico nos seus peixes. Tá, galera? Agora, vocês têm que investir na filtragem, porque por o peixe ser um pouquinho maior, ele vai gerar mais resíduos. Ele gerando mais resíduos, se você não como se diz, não opinar para colocar um filtro potente, um SAMP legal, um canister no seu aquário, os seus peixes vão chegar a óbito, porque vocês não vão
tratar a amônia. Não é porque o aquário é grande que tem bastante espaço para amônia, eu posso botar bastante peixe aí, a água vai ficar amarela. Verde ela pode ficar se ela pegar sol da luz ou então muita iluminação. Mas ela vai ficar amarela de tanta amônia e você vai perder seus exemplares. Vamos para exemplos de aquários grandes. Oscar, cascudo. O pangaço, ele é para aquário jumbo até ele ficar adulto, porque esse peixe é grande. Então é aconselhável depois, mais para frente, colocar ele em lago, feito pelo homem, né? Você não vai descartar na natureza, tá? E então você tem que ver até que ponto teu aquário aguenta um pangaço, porque o pangaço ele é meio assustado, enquanto grande ele pode quebrar o vidro. Tem essa questão toda. Aruanã pode chegar a 90 centímetros. Então você tem que ter cuidado com o tamanho do aquário. Ela chegando a 90 centímetros num aquário de 2 metros, ela não vai conseguir nem ficar virando. E a aruanã é direto. Ela fica assim, ó, nadando para um lado e para o outro. Esse aqui, vamos lá, Grande Terror. Ou então em temporários. Eu fiz o Grande Terror correr. O peixe açaí. Esses são exemplos que você pode ter em aquário jumbo. Agora que todos querem saber, comparação de custo. Gente, o custo inicial para um aquário pequeno gera de 200 a 300 reais com todos os equipamentos. Um aquário jumbo, você pode guardar aí pelo menos uns R$1.000 para jogar um aquário jumbo dentro de casa. Um custo inicial um pouquinho mais elevado, tá? E é que sono. Um custo inicial um pouquinho mais elevado, mas um aquário mais estável com peixes maiores. O aquário pequeno, ele praticamente tem a temperatura não estável, varia, por isso que você vai ter que colocar um termostrato bom para tirar esse caso. O pH, alcalinização, você tem que ter cuidado nessa questão. E também eu acredito que os peixes menores, eles não são tão robustos igual um peixe jumbo, tá? Você pode dar sorte e comprar um peixe que vai ser robusto, um beta na vida, que vai demorar aí 5 a 6 anos. Ou você pode comprar um guppy, que a expectativa de vida deles é 3 a 4 anos, tá, galera? Então um Oscar, por exemplo, uma aruanã, ela vai demorar cerca de 10 anos no seu aquário bem cuidado, tá? O custo dos peixes grandes, dependendo, eu aconselho comprar menores, colocar numa engorda e colocar no seu aquário, porque o custo do peixe grande é elevado ao peixe pequeno, tá, galera? Porém, os peixes pequenos custam menos e você consegue comprar mais. Então é uma questão muito de escolha e também de tempo, se você vai ter tempo para limpar. Esse aquário aqui, ele vai para a segunda semana. Eu não precisei limpar o vidro até então. Eu só troquei o perlon do filtro, que eu sou meio chatinho com isso. Eu tenho que manter o perlon sempre novo ali, e é um conselho que eu dou, para deixar a água bem, porque é o perlon que vai filtrar a água para passar na mídia, para você manter a água cristalina no seu aquário, tá? E se você deixar o perlon lá um mês, eu acredito que ele não esteja mais fazendo um serviço adequado. Então eu opto por trocar uma vez na semana o perlon. E a água eu fiz assim uma TPA de... Esse aquário tem 200 litros, eu tirei 20 litros só para sugar um pouco o fundo e coloquei mais 20 litros. Então não é porque o aquário tem 200 litros que você vai trocar 200 litros de água todo mês.
toda semana. Haja conta de água, tá, galera? Então tem essa questão também. A pessoa acha que não vou ter um aquário grande porque o custo da minha água vai vir muito caro. Dependendo da forma que você tem, da quantidade de peixe que você tem, as TPAs não são um bicho de 7 cabeças, tá, galera? Agora, para terminar o vídeo, na minha opinião, o aquário grande ele dá muito menos trabalho que o aquário menor. Porém, o custo de manutenção dos dois aquários podem ser praticamente ocasionalmente quase a mesma quantidade, tá? Porque o custo menor, o aquário menor, você vai trocar um pouco mais de água, vai ter que ter mais atenção na temperatura. O aquário, o Oscar implicando com a Aruanã, olha só, eu vou fazer um vídeo explicando a situação que a gente pode estar fazendo para a Aruanã não ficar assim com o Oscar. Vocês viram que o Oscar é meio implicante. Então, galera, voltando ao assunto, eu acredito que o aquário menor ele gera mais trabalho, custo menor. O aquário grande, o jumbo, custo maior inicial, né? Porque os exemplares de peixe são um pouquinho caros, né? Caro que eu digo, ele vai crescer aí, um Oscar vai ser R$12, R$16, é o que está valendo hoje em dia. E grande você vai gastar aí em torno de 100, 150, 200 conto, tá? Mas um guppy na vida você vai pagar 3,50. Então é bem menor, mas um pouquinho mais trabalhoso você ter um aquário menor. Um aquário jumbo vai te dar mais liberdade. Desde já agradeço a tua atenção, as atenções de todos. Fiquem com Deus. Valeu!